Você escolheria a xícara com fio de prata ou a caneca de poá? Eu vou contar uma coisa bem simples que aconteceu comigo aqui mesmo no YouTube e que trouxe toda essa reflexão sobre o perfeccionismo e sobre os pequenos passos que a gente dá em direção a vencer essa resistência. Espero que possa te ajudar também. E claro, daqui a pouco eu vou explicar qual é a relação entre essa xícara e essa caneca. Hoje eu quero falar sobre um obstáculo muito comum dentro do processo criativo, o perfeccionismo. Principalmente agora, com o concurso DABA chegando, eu sei que existem muitas pessoas, alunos, alunas, que estão se sentindo travados, com medo de não conseguir terminar a tempo, ou até mesmo com medo de inscrever a sua boneca no concurso, apresentar a sua criação, talvez imaginando que sua boneca não é boa o bastante para o concurso, não ficou boa o bastante, enfim, é isso que o perfeccionismo faz com a gente. E se você não sabe nada sobre o concurso DABA, que é o primeiro e único concurso de bonecas BJDs no Brasil, aqui no canal tem um vídeo onde eu conto tudo sobre esse concurso. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser saber mais. Então, voltando aqui sobre o perfeccionismo, eu vou contar uma coisa bem simples que aconteceu comigo aqui mesmo no YouTube e que trouxe toda essa reflexão sobre o perfeccionismo e sobre os pequenos passos que a gente dá em direção a vencer essa resistência. Espero que possa te ajudar também. Se você me acompanha aqui no YouTube, você sabe que eu venho gravando vídeos de processos em porcelana, que são vídeos mostrando a realidade do ateliê, né? A intenção é passar a realidade do ateliê, então a mostrar as coisas como elas são. E isso por si só já é vencer o perfeccionismo, mas teve uma pequena situação, uma escolha que eu precisei fazer que foi muito singela e que na verdade quase passou despercebida de tão simples que foi. Se você assistiu os vídeos de processos, inclusive vou deixar o link também na descrição, tem uma playlist com os vídeos de processo para você assistir, para você saber como está sendo o andamento de dois projetos, duas bonecas de porcelana. Nesses vídeos eu estou sempre usando a caneca de poá, tomando o meu chá, mas no primeiro vídeo que eu gravei de processo, entre tantas escolhas que eu precisei fazer, decisão sobre ângulos, sobre iluminação, sobre cenas, né? Tantas coisas que você tem que pensar. Teve um momento que eu precisei pensar também na caneca do meu chá. Eu já sabia que essa é a caneca que eu uso, que eu gosto de usar, mas existia a xícara perfeita, né? Porque olha para ela, essa xícara com fio de prata, ela é perfeita, ela é delicada, é elegante, combina com tudo. Na minha mente, ela era a opção, a escolha perfeita para os vídeos. Mas a verdade, a realidade é que ela não é o que eu uso no dia a dia. Eu uso a caneca de poá. E essa caneca tem memória. Toda vez que eu uso essa caneca para beber meu chá, eu me lembro de todas as manhãs que eu acordava bem cedinho para preparar o meu café antes de ir aos parques. Eu comprei essa caneca na Disney, ela é a caneca da Minnie e ela me traz memórias maravilhosas de momentos felizes com a minha família e, além disso, me traz a lembrança de que sonhos se realizam. E naquele momento eu percebi que escolher a xícara com fio de prata era como se fosse escolher uma imagem. E escolher a caneca de poá era escolher a minha verdade. Às vezes o perfeccionismo faz isso com a gente, né? Nos empurra para aquilo que parece mais bonito, mais apresentável, que parece certo e nos afasta do que realmente é vivo para nós. A caneca talvez não seja perfeita para os vídeos, mas ela é perfeita para mim. E ao longo de todos esses anos ensinando, eu também já vi o outro extremo do perfeccionismo. Já vi pessoas tão presas à ideia de fazer algo perfeito que acabaram se desconectando completamente do próprio processo. Em um caso, a pessoa chegou a apresentar uma criação, uma boneca, como se fosse dela, e na verdade era cópia do trabalho de outro artista. Pode até parecer maldade, mas no fundo, é puro medo.
Medo de não ser suficiente. O perfeccionismo machuca mais do que ajuda. Eu falo isso por experiência própria, sempre fui muito perfeccionista e houve um período na minha vida que eu senti isso no corpo. Foi um sinal claro de que eu estava sendo muito dura comigo mesma. Então eu te pergunto, o que você prefere? Olhar para uma boneca talvez imperfeita, mas cheia de emoção, de vida, de presença porque foi criada com as suas mãos? Ou olhar para algo perfeito, mas vazio e carregando o peso da comparação, da falsidade ou da desconexão? A minha caneca de poá é isso para mim. Ela não é perfeita, mas ela é verdadeira e por isso ela me faz bem. O simples fato de eu ter escolhido a caneca de poá para gravar os vídeos de processo, ao invés da xícara com fio de prata, me faz perceber que eu venci a resistência. Eu venci mais uma vez, mais uma pequena etapa do perfeccionismo. E cada pequena escolha, cada pequeno gesto em direção a essa paz nos faz crescer mais ainda no nosso processo criativo. Comenta, caneca de poá, se você também está no processo, se você está decidida a vencer dia após dia, passo após passo, o seu perfeccionismo. Preste atenção agora se você está participando do concurso ou terminando a sua boneca. Eu quero te dizer uma coisa. Terminar com verdade vale mais do que não terminar esperando a perfeição. Confia nas suas mãos, confia no processo, deixa a sua criação respirar. E se você sentir vontade de aprofundar nesse caminho comigo, criando a boneca do seu coração, perfeita ou não, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. Mas acima de tudo, continua criando.